isso fica de... Peraí, vou voltar. Isso fica fica como é que eu vou dizer? Fica de lembrança para você fazer uma relação com tudo aquilo que você viveu e tudo aquilo que você vive, né? Você fazer um paralelo com a sua vida. Porque provavelmente os desafios que você passou nos 8 dias, são desafios que você em algum nível passa na sua vida. Vocês concordam com isso? Do tipo, eu não estou conseguindo ter disciplina para fazer os exercícios na hora que eu quero. Provavelmente, oi Natália, provavelmente isso também está acontecendo em algum nível na sua vida. Vocês concordam com isso? Então, é o que eu vejo em mim, por isso que eu estou falando. Deixa eu só explicar, a Andréia ainda não chegou, não sei se ela está aí. Só para a Natália que chegou agora, como é que vai funcionar a live? A ideia é que todo mundo partilhe. Quem não quiser, fica super à vontade para não partilhar e pode participar. Só que eu fecho o áudio de todo mundo para na hora que você partilhar, você faz algum movimento para eu ver que você quer falar, e vejo quem falou primeiro, abre o seu áudio, fecha todos os outros, e aí você compartilha o que você viveu dentro do seu processo. Então, eu vou só recapitular rapidinho para elas que estão entrando agora, muito rapidamente, que a 8ª chave para a transformação é compartilhar. Quem já esteve aqui em outras lives dos 8 dias transformadores também participa disso e sabe que é compartilhar, mas é importante a gente lembrar que sempre tem alguém se inspirando na gente. E quando a gente compartilha, a gente dá a oportunidade do mundo de saber o que está acontecendo dentro da gente, de saber o nosso processo, de perceber. E eu quero muito levar essa consciência para 2018, porque o mundo está precisando de luz, sabe? Da luz de cada um de nós. E por mais que a gente ache que não tem como contribuir, que o que a gente fala não é importante, saiba que sempre tem alguém se inspirando em você. Então, leva essa luz. Às vezes, não é falar alguma coisa necessariamente. Às vezes, é dar um abraço na pessoa que pode estar tendo o pior dia da vida dela, a gente não sabe. E aí a gente sorri para a pessoa, a gente dá um bom dia, realmente estando presente para aquele bom dia. Isso pode mudar a vida da pessoa mesmo. Eu falo porque eu recebo muitas mensagens de pessoas que falam assim, aquela poesia que você escreveu, naquele dia eu estava pensando em desistir de tudo, sabe? E aí eu ouvi e eu não desisti. E eu não sei se a pessoa realmente ia desistir, mas não me importa. Só dela ter ela ouviu uma coisa que eu escrevi, porque saiu de mim, e ela deixou de fazer um movimento ou de não fazer algo que era prejudicial para ela, só porque ela ouviu. Imagina o quanto a gente pode, cada um de nós, contribuir com o mundo, né? Pensando dessa forma. Então, esse é o convite que começa nessa live, mas que segue para sempre. E aí eu sempre gosto de ler. Esse livro aqui é uma super sugestão, gente, quem gosta de se buscar, O Lado Sombrio dos Buscadores de Luz. Esse livro é meu livro de cabeceira, eu até brinco, porque ele é todo riscado e todo amassado, todo, assim. Ele é tipo uma coisa que toda hora eu abro numa página e leio alguma coisa. E aí, eu separei uma parte aqui que eu sempre leio, para mim, inclusive, que é Deixa Sua Própria Luz Brilhar. E aí, a Marianne Williamson, aqui é uma citação de um outro livro, que escreveu um livro chamado Return to Love, eu acho que esse livro não tem em português. Ela fala, nosso medo mais profundo não é o de sermos inadequados. Nosso medo é de que sejamos poderosos além da medida. E aí, depois continua o livro, né? É a nossa luz, não as nossas trevas, o que mais nos assusta. Perguntamos a nós mesmos, quem sou eu para ser brilhante, exuberante, talentoso, fabuloso? Na verdade, quem você não poderia ser? Você é filho de Deus. Sua atuação contida não ajuda o mundo. Não há nada que justifique o ato de se encolher para que as pessoas à sua volta não se sintam inseguras. Você foi criado para manifestar a glória de Deus que está dentro de você. E aqui é importante cada um entender Deus como entende dentro de si, né? E eu gosto o Deus vem muito carregado de muita coisa, né? Então, cada um fique à vontade para encontrar esse Deus aí que faz sentido. Não apenas dentro de alguns de nós, ela está em todos. E quando deixamos nossa própria luz brilhar,
inconscientemente permitimos a outras pessoas que façam a mesma coisa. Peraí. E aí tem uma outra citação do Charles de Bois, eu acho que fala Charles du Bois, não sei, de Bois. O importante é você ser capaz de, a qualquer momento, sacrificar o que você é por aquilo que você pode se tornar. A única coisa que nos impede de ser completos e autênticos é o medo. Nosso medo nos diz que não podemos realizar nossos sonhos. Nosso medo nos diz para não assumirmos riscos. Impede-nos de aproveitar nossos tesouros mais valiosos. Nosso medo nos mantém vivendo no centro do espectro luminoso, em vez de incorporarmos toda a gama de cores. Então, o convite é para que vocês deixem brilhar e realmente acreditar que vocês têm o poder de mudar o mundo, porque todos nós temos. E aí, eu quero contar uma história que aconteceu hoje, que é boba do dia a dia, e com certeza vocês vão reconhecer na vida de vocês histórias parecidas. E eu quero contar porque eu vou contar todo o processo que aconteceu dentro de mim. Eu estou participando de um grupo de cura quântica. E aí, é tipo os 8 dias, só que ele é uma coisa de onda vibracional e tudo. E aí era um valor para pagar, assim, um valor simbólico. Fiz lá o pagamento e eu não li nada que era para fazer. Eu simplesmente entrei, porque uma amiga me indicou, paguei, não sei o quê. E aí, depois a pessoa, que era o gerente lá do grupo, o cara que cuidava lá, o facilitador, ele falou que a gente tinha que estar disponível numa determinada hora para sentir a energia, não sei o que ia acontecer. E aí eu falei que eu não sabia. Falei para ele, caraca, eu não sabia, nessa hora eu tô ocupada. E eu falei, aí ele foi super grosso comigo. E ele foi grosso comigo e com outras amigas minhas que também não podiam e estavam no grupo. E aí eu fiquei super assim, no primeiro momento, muito irritada com ele, porque eu falei, cara, que cara idiota, trabalha com cura e sabe, não tem amor dentro dele, não sei o quê. E eu fiquei com muita raiva. E aí, um segundo depois, eu pensei, gente, mas tô falando dele e eu tô fazendo a mesma coisa. Mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Eu tô falando que ele não tem amor e eu tô aqui xingando mentalmente o cara, né? E aí eu parei e conversando com uma amiga minha, eu falei, cara, ele é muito grosso, olha que a resposta que ele me deu. Aí mandei print para ela e tudo. E ela falou para mim assim, fala para ele isso. Dá esse toque para ele, que ele pode, de repente, no momento em que ele estiver fazendo a inscrição das pessoas, dele poder ver se a pessoa entendeu que ela vai ter que ter disponível aquele horário. Fala com ele as suas percepções e o que, de repente, você sugere para ele. E aí, no primeiro momento, eu falei, gente, o cara vai me xingar, né? Vai tirar o meu nome do portal energético e vai botar na boca do sapo. Mas eu falei, eu tenho que falar porque já estava maior do que eu, assim, eu tinha que falar, senão tudo que eu falo para vocês, e que é uma forma de falar para mim, eu ia estar sendo contra. Eu falei, tá, eu vou falar. E respirei, meditei rapidamente, assim, do que eu poderia, organizei o que eu podia falar com ele. E aí eu falei, então, olha, acabou que eu vou poder participar, eu vi aqui na minha agenda que eu tenho esse horário livre, tá tudo certo. Só que eu trabalho também com grupos na internet, e com grupos, e eu quero falar com você assim, uma percepção que eu tive. Muitas pessoas vão indicadas, não leem tudo que elas têm para ler. Enfim, fui falando todos os meus pontos e dei uma sugestão para que ele, de repente, clareasse o entendimento para diminuir qualquer possibilidade de mal-estar que tivesse depois. E aí, na hora que eu estava mandando o áudio, a minha mãe chegou e falou assim para mim, eu passei por ela e ela falou, você vai dar uma opinião para uma pessoa que não te pediu opinião? Para que você vai fazer isso? E aí eu lembrei da Monja Coen, não sei se vocês conhecem ela, é uma monja tibetana, né? Que fala muito sobre autoconhecimento, essa busca toda. E ela falou que se a gente acredita no mundo, a gente tem que falar, independente do que o outro pode dizer. Porque se a gente acredita que a gente pode contribuir, que a nossa verdade pode realmente contribuir, a gente tem que falar, porque aquilo ali é crescimento do outro. Ainda que seja só uma opinião, um feedback, mas é importante a gente falar quando é verdade pra gente. E, óbvio, da forma mais amorosa possível, para a pessoa entender que você está ali
maneira humilde, enfim. Você vai usar todo o seu amor para falar, porque tem um ser humano ali que pode estar com todos os desafios dele também. E aí eu falei. E quando eu falei, ele me deu uma resposta super grossa também. Mas ele, no final, falou assim, mas acolhi o que você falou, obrigada. E botou uma mãozinha assim. E aí, o aprendizado que eu tive depois disso, depois que ele mandou isso tudo, eu chorei até. E eu falei assim, cara, eu até anotei o aprendizado que eu tive com isso. Que foi assim, a gente sempre pode dar um passinho a mais na direção do outro. O outro não é só isso. O outro é um universo. E eu nunca vou desistir do outro por conta de uma única coisa. E aí eu quis compartilhar com vocês porque é o que eu realmente acredito, que a gente sempre pode contribuir. Então, que isso inspire vocês que vocês lembrem dessa história para a vida de vocês, quando vocês acharem que podem mudar alguma coisa, porque de fato vocês podem. Então, assim, eu estou aqui agora para ouvir vocês. Quem quiser, quem sentir vontade de partilhar um pouquinho do que foi o processo. É bom a gente ser breve, porque a ideia dessa live é durar até 8h30, não passar muito disso. Mas vocês falem o que vocês sentirem também. Então, quem quiser pode só levantar a mão que eu libero aqui o áudio. Alguém levantou? Eu não vi. Eu não tô vendo ninguém, gente. Levantou. Alguém quer falar? Ou ninguém quer falar? Eu vou abrir qualquer um aqui. Posso abrir o seu, Gislaine? Posso? Então tá. Falar. Logo eu. A que odeia falar na frente de todo mundo, enfim. Chegaram meus livros, estou super feliz, tá? Então, eu não consegui fazer muitas coisas, porque eu tô meio enlouquecida, tarefada demais. Eu abri uma clínica, enfim, então eu tô com 2 empregos, estou muito louca, mas eu leio muitas mensagens e ouço os áudios, mas não consigo fazer as tarefas. Vou parar agora que eu vou ter um recesso e daí eu paro para fazer. Mas está sendo muito bom ver que ainda existem pessoas que querem um mundo melhor, né? Porque eu acho que é por isso que a gente está aqui, né? Para ouvir coisas boas e tentar melhorar a cada dia. Então, eu estou muito feliz. Eu fiquei muito feliz de ter conhecido a Poesia que Sorri, que a Alê me mostrou, que está aqui também na live. Ela me mandou uma poesia tão linda, mas tão linda, e a gente vive coisas parecidas, enfim. Foi muito legal o dia que eu recebi. Fiquei bem emocionada e daí fui caçar a Poesia que Sorri em todos os lugares. E essa troca está sendo muito, muito legal para mim. Às vezes a gente... Eu hoje até postei no Instagram que a gente tem que sorrir. E às vezes a gente sorri sangrando, né? E ver que várias pessoas passam pelas mesmas coisas que a gente, e tem essa troca, isso ajuda bastante. Tô amando. Quero mais. É isso. Amei participar. Ai, que bom. Obrigada pelo seu feedback. E é isso, assim. Eu gosto de reforçar essa coisa da leveza do processo. Eu acredito, e aí é uma crença, que a gente sempre está buscando. Aí, às vezes, ao invés da gente valorizar o que a gente conquistou, e pode ser o pouco, naquele momento era o que era possível. Você falou que você está atarefada com seus trabalhos, né? Foram 2 trabalhos. Então, tem as suas limitações, tudo bem. A vida é assim, tem momentos que você vai estar mais disponível, tem outros que não. E isso faz parte do processo. É muito importante perceber, não ser perfeito, também é ser perfeito. Às vezes não dá para ser 100% que a gente acha que pode. Então, é aceitar também isso. Estou fazendo
você e tá tudo bem. E achando que tem que fazer, e quando não faz, se frustra. Uma ideia é essa. Se encontrou feliz também. E aí quero saber quem quer falar. Josi, posso abrir? Pode falar. O áudio estava falhando, tá ok agora? Eu não tô te ouvindo. E agora? Tá? Agora eu tô. Mas eu vou botar mudo aqui para você falar. Bom, boa noite a todos, né? O meu é o segundo programa que eu participo e amei. Eu achei muito interessante que é impressionante como diferentes pessoas, nós passamos pelas mesmas situações. Um ou outro sempre se encontra na mesma história. E isso que aí eu estava pensando, eu acho que assim, como ser humano, né, como consciência, nós somos completos e estamos aqui para poder viver experiências que nós vamos escolher consciente ou inconsciente e que a gente vai se identificar com experiência, por exemplo, principalmente nos problemas. Nós não somos aquilo que desagrada a gente. Somos completos. Aquela situação está acontecendo para acrescentar de alguma maneira. E quando a gente vê as pessoas falando, trocando tanto, eu acho que liberta a gente e liberta o outro, porque o outro fala assim, caramba, eu não estou sozinha. Nossa, aconteceu também com ela. E isso começa a ser uma troca. E outra coisa também que eu achei muito interessante é que muitas vezes a gente não faz, mas recebendo um áudio, estando num grupo e fazendo pequenos passos, se torna assim, os dias ficam mais interessantes, ficam meio que uma magia no ar. Tipo assim, aquele exercício da gratidão incrível, eu estou fazendo e vou continuar. E a carta, assim, foi maravilhosa. Eu, no começo, falei assim, o que eu vou escrever? Aí comecei escrevendo e, assim, a carta saiu tão boa que eu leio ela para mim mesma todos os dias. Eu adoro. É como se tivesse realmente acontecendo. Então, assim, é muito importante a gente estar se desenvolvendo. O da poesia que sorri é incrível, entendeu? Com certeza você veio assim para fazer muita diferença no mercado com o que oferece, porque é uma voz doce, tem muito amor, a gente sente muito amor e assim eu acho incrível para você como profissional e incrível para a gente que recebe isso, porque é uma coisa que chega para nossa vida mesmo e quem tiver de perto, como todos sempre mostram, tá? É uma mudança muito grande. É igual eu, da última vez, finalizar, eu há muito tempo queria morar sozinha e no último dia, quando eu estava participando da live, minha mãe veio e falou subindo e tá lá. Nossa relação melhorou muito. Eu praticamente assim, me sinto num paraíso na minha casa com a minha filha. E assim, e uma coisa também que eu aprendi. Eu lia muito livro de autoconhecimento, assistia palestra sozinha. Só que eu percebi, você foi o primeiro que eu participei. Eu percebi que tem coisas que a gente não consegue. Por mais que você está bem, por mais que você está feliz, tem partes suas, tem sombras que você sozinha não consegue enxergar. O outro, no caso, você puxa isso e mostra para a gente. Então, assim, uma coisa que eu aprendi desde aquele dia foi isso. Nós temos sim que buscar ajuda, participar de treinamentos, porque você pode ler livro, você pode praticar ação, mas é o teu universo. Você só vai conseguir enxergar os seus pensamentos, a sua. E quando a gente se une com outras pessoas te mostram coisas muito mais amplas e traz muita coisa mesmo de som, muito potencial, também muito lado bom seu para fora que você fala assim, nossa, mas eu nunca tinha pensado assim. É igual da casa, eu queria muito há muito tempo e às vezes eu falava assim, eu tenho fé que eu vou conseguir. Mas às vezes vinha assim na minha cabeça assim, ai meu Deus do céu, mas está tão difícil. Com você, com a poesia que sorriu, foi tão fácil. Aí eu falei, eu sempre agora quero estar. E é isso. Obrigado. Ai, que bom.
Eu acho esse poder da conexão mesmo que você falou muito incrível, porque é exatamente isso. A gente se reconhece quando tem o outro. E o outro é sempre uma oportunidade de mostrar pra gente quem a gente é. Porque tem uma frase que eu amo, que é assim, o outro é uma ilusão. Porque o outro, na verdade, reflete o que você tem. É só isso. Por mais que a gente ache, mas é impossível ser tão falso assim. Se aquilo ali te incomoda verdadeiramente, o outro ser daquele jeito, é porque tem alguma coisa em você que você não está olhando. Seja o que lá o que for. Então, essa troca com o outro permite a gente descobrir muitas coisas. E eu também descobri isso, porque sozinho a gente vai até um ponto, né? Depois, antes, a gente ganha muito no grupo. Então, obrigada, parabéns pela casa, pela segunda vez que eu já dou, né? Porque a gente parabéns por todas essas conquistas que são suas, né? Porque não adianta dar uma ferramenta e ela não dá. E é dela. E parabéns, então. E por compartilhar também. Obrigada. Tá? E agora, quem quer falar? Tá, vou abrir aqui pra mim. A Alessandra que entrou num grupo engano e você tá aqui pela que bom. Segunda vez, isso. Então, foi um engano, que nada é por acaso, que foi um engano maravilhoso, que acabou a Gislaine também acabou entrando depois por causa disso. Eu, dessa vez, da outra vez, eu consegui fazer super direitinho todos os exercícios. Só que no final do ano, meu trabalho também acaba, porque agora eu entrei de recesso hoje, então no trabalho é super corrido, aí são muitos processos, acaba ficando meio complicado para mim. Então, eu já estava chegando muito tarde em casa e tudo. Só que, de qualquer forma, eu sempre tentava, pelo menos no trajeto para casa e trabalho, quando não dava para ouvir os áudios, e eu vou fazer isso agora essa semana, com calma, os exercícios todos, eu sempre lia todas as mensagens e tentava ler os áudios dos participantes do grupo. E eu achei super interessante as pessoas expondo os problemas que estavam passando, as dificuldades do desapego, dos trabalhinhos que a Gislaine falou, os problemas depressivos, aí uns ajudando os outros e cada um se reconhecendo mesmo nos pequenos detalhes, nas pequenas coisas, e dando força e ajudando e mostrando com a própria experiência, acaba ajudando o outro que se reconhece naquela experiência do outro, e aí vê uma saída, como lidar com as pessoas negativas, e aí acabou que isso virou um assunto que se desenvolveu bastante durante todos esses dias, e eu acabo que para mim também isso serviu bastante. No meu trabalho, eu lido com pessoas que nem sempre eu desagrado uma pessoa com o que eu decido num processo, nunca ninguém está satisfeito comigo, assim, sempre tem uma pessoa que perde ou que ganha e que às vezes não aceita muito o que você decide. Então, tem pessoas negativas e deve ter muita energia que eles colocam em cima de mim por causa dos problemas deles, e eu, com o tempo e com os anos, tive que aprender a lidar com isso e tentar ajudar a pessoa sem que aquilo me atingisse, a energia ruim que a pessoa tivesse, eu entender esse momento daquela pessoa, tentasse ajudar da melhor forma possível, tentasse resolver o problema, sem deixar aquilo me atingir pessoalmente. Aí eu acho que com o tempo eu consegui desenvolver um pouco isso. Às vezes falha um pouco, às vezes eu sinto tudo meio carregado, aí eu uso incenso, faço uma oração, tudo junto, e aí consigo me reenergizar para poder voltar e doar de novo da forma que eu posso. Mas o meu dia a dia acaba que é um pouco assim, é muita troca de energia, às vezes energias pesadas, que as pessoas que vão para a justiça sempre estão com problemas e sempre pesadas, e sempre insatisfeitas, e sempre... Aí eu tento, no meu dia a dia, eu aprendi muito a lidar com isso. Então, essa semana, apesar de eu não ter conseguido seguir todos os exercícios que eu vou fazer agora nessa próxima semana, nos outros 8 dias, foi tão importante para mim isso. E aí, nessa semana, eu consegui, pelo menos, ouvir, eu achei as pessoas participaram bastante, falaram bastante dos problemas, das dificuldades que estavam tendo,
de tudo. E isso foi super importante para mim. Eu acho que essa troca, e que vai ser até o final do mês, que vai ser mais legal ainda, e aí com isso vai ser até mais legal, porque eu vou conseguir fazer os exercícios e vou poder mostrar lá no grupo o que aconteceu. Mas é muito bom sempre participar. Toda oportunidade que tiver, eu participo. Que bom, que bom. Ai, muito feliz. A vida é muito mágica, né? Essa frase está virando minha frase de cabeceira, assim, porque é cada coisa que acontece. Se eu contasse, assim, eu vou resumir o que aconteceu na minha vida e, assim, porque eu estou muito feliz, muito feliz. Eu posso compartilhar, talvez aumente um pouquinho aqui. Bom, eu já falei várias vezes que eu nunca conheci meu pai, né? E nunca conheci porque ele não quis. Eu tentei várias vezes e ele não quis. E eu sabia que eu tinha 3 irmãos e eu não conheci porque eu realmente tinha dado esse espaço para a família deles. Eu falei, eu tenho o direito de não me querer, paciência. Eu não vou ficar brigando com o que eu não posso, não depende de mim. E aí, enfim, é um trabalho de aceitação que eu faço até hoje. E aí eu descobri, não, eu não descobri. Segunda-feira, dia 11, eu recebi uma ligação da minha mãe dizendo que meu pai tinha falecido. E é a parte chata da história, né? Mas os meus irmãos me descobriram e queriam me conhecer. E eles não sabiam que eu existia. Eles achavam que eu não existia. E, quer dizer, eles não sabiam da minha existência. E quando eles foram mexer em toda a papelada, eles descobriram que eu existia. E eles entraram em contato comigo. Isso foi dia 11 agora, segunda passada, né? E eu, assim, perdi o meu pai, o que, por um lado, é muito doído, porque é toda a esperança que você tem, né, de conhecer a pessoa e tudo mais, mas eu não tive contato nenhum, eu nunca tinha nem visto foto, então não tenho afeto, não tenho, assim, é só realmente a figura que mexe, né? E conheci 3 pessoas que são iguais a mim, a cara igual, tudo igual, eles trabalham com autoconhecimento também. Parece que, assim, eu encontrei minha família, sabe? É muito louco, porque eu sempre me senti muito desconectada da minha família mesmo, da parte de mãe, né? Até fisicamente. E aí eu ver minha irmã, que eu já conhecia e eu não sabia que era ela. Olha que louco. E é muito assim, é muito um presente. E aí eu, com as minhas ideias malucas, eu resolvi no Natal distribuir quentinha na rua, porque eu falei, eu quero fazer alguma coisa, esse ano eu não fiz nada de social, assim. E eu falei, eu quero pelo menos terminar o ano ajudando, né? E aí eu, enfim, inventei moda, aí terminei com uma pessoa que eu tava meio namorando, assim. E aí eu falei, gente, como é que eu vou entregar as quentinhas? Agora ferrou, vou sozinha. E aí ela se ofereceu, a minha irmã, e um dos meus irmãos ofereceu para ir. Então a gente vai distribuir a quentinha no dia 25, que a gente vai distribuir no almoço, porque como somos poucos, a gente ficou com medo de ir à noite, a ideia era distribuir 24 meia-noite, mas a gente ficou com medo, até porque é a primeira vez e não sei como é que vai ser. E uma coisa bacana é que o dinheiro que vocês, aqueles R$ 10 que cada uma pagou, que é o a mais dos 8 dias transformadores, vai contribuir para essa ação. Então eu vou filmar, vou tirar foto e vocês estarão participando também com a gente disso, de distribuir. A gente vai distribuir. Eu não sei quantas vão dar, mas eu estou calculando que vão ser umas 100 quentinhas, porque tem muita comida. E aí eu quis compartilhar com vocês para mostrar como a vida é mágica. E quando eu lembro, eu falo disso porque a Alessandra eu incluí no grupo sem querer, que ela pediu para receber poesia, e aí eu incluí ela nos 8 dias. E aí eu incluí e mandei os áudios. E aí ela, peraí, eu quero participar. Quando eu tirei, expliquei para ela. E hoje ela está aqui. Então, é acreditar mesmo na vida, nessa magia todos os dias, porque esse ano, eu tô com todas as provas físicas e tudo, né? Para me dizer isso. Então, quis compartilhar, levou um tempinho. Bom, agora, eu não sei se a Andréia vai poder falar, que ela disse que está trabalhando até mais tarde, mas se a Natália ou a Lélia quiserem, pode levantar a mão. Falar. Vou abrir aqui. Pode falar. Oi!
Cheguei um pouco atrasada, eu tava toda atrapalhada aqui, porque eu tava me programando quando chegou 15 para as 8, assim, meu celular desligou, parou de funcionar, meu notebook não ligava, né? Aí eu fiquei um tempão aqui tentando mexer em tudo e eu já tava super estressada porque não ia conseguir entrar na live que eu tinha até me comprometido a entrar. E aí, quando eram 8 e pouquinho, ele do nada ligou. Eu acho que eu peguei a parte da conversa que eu deveria ter pego mesmo. Esse Mercúrio, né, que ainda tá em movimento. Ai, Flávia, é muito linda essa história. Eu fiquei super emocionada. Nossa, as meninas falando, eu tava aqui super emocionada, lembrando desde 2014, quando a gente se conheceu, os nossos almoços, tudo que a gente falava, as coisas que a gente tinha muita coisa em comum. E essa história do seu pai também, eu sempre soube disso, né, o quanto isso era importante para você. E apesar de tudo, nossa, fiquei super feliz, assim, que bom que você tá fechando o ano desse jeito, assim, é muito lindo, né? É muito gostoso conhecer pessoas da nossa família. Eu recentemente também conheci pessoas que eu não conhecia, não eram irmãos, enfim, eram primos, mas que estavam assim perdidos, mas é muito legal quando a gente entra em conexão, assim, né? Na verdade, quando a gente está aberto para receber tudo isso, né? Que eu acho que essa que é a grande diferença, né? Assim, às vezes a gente sempre quer, mas às vezes a gente não está aberto, né? Sempre tem aquela feridinha que fica chamando. Isso é muito legal. Ah, gente, eu não sei, eu tô muito de ouvir mais do que de falar. Esse ano tem sido um grande aprendizado para mim, né? Desde 2014, lá atrás, quando a gente se conheceu, acho que eu entrei nesse meu processo de autoconhecimento. E, enfim, vários anos se passando, acho que cada vez mais, quanto mais você vai mergulhando para dentro de si, mais lama você vai encontrando, né? Até você chegar num poço mesmo, até você chegar naquela água cristalina, você vai encontrando muita lama ainda para trabalhar, né? E vários momentos você vai passando por isso, enfim. E essa semana eu consegui fazer todos os exercícios, alguns eu atrasei, mas enfim, acabei fazendo. Eu ouvia muito no caminho do trabalho, no metrô, no carro, eu ouvia, às vezes depois quando eu conseguia eu colocava em prática o que tinha de exercício para fazer, mas eu sempre estava ouvindo, aquilo para mim era muito legal. O que as meninas estavam falando também, achei super interessante, eu acho que foi debatido muito um tema que acontece com todo mundo, né? Primeiro foi a grande coragem, eu acho que todo mundo se expor, sem saber para quem estava expondo. E o outro sobre essa questão de falar sobre essas negatividades, sobre essas pessoas negativas, porque, puxa, quem nunca, né? Quem não tem isso por perto? Todo mundo tem, né? E a gente nega. Isso foi bem legal, porque foi uma grande reflexão para mim, assim, de muitas pessoas que eu também tenho que conviver, que, enfim, eu acabo culpando outras pessoas por que eu tenho que conviver com essas pessoas. Mas eu acho que tudo isso é tudo um grande aprendizado que a gente passa, né? Nada é por acaso. E muita coisa, até de pessoas que não são muito agradáveis, ou que não são muito, ou que são pesadas e um pouco negativas de estarem ao meu lado, eu acho que elas acabavam refletindo muita coisa que estava dentro de mim, né? Então, essa semana, esses insights, assim, vieram à tona de várias coisas, assim, isso foi bem legal. E, na verdade, o outro é a sua medicina, né? A tua medicina tá no outro, né? E o que você acha, o que você pensa do outro, na verdade, nada mais é do que você mesmo, né? Você sempre fala isso, isso é verdade. Eu adoro esse livro, eu tenho esse livro também, O Lado Sombrio dos Buscadores de Luz, e volta e meia eu tô sempre voltando nele, assim, porque ele foi bem importante para mim no momento que eu tava de busca bem intenso, assim, na minha vida. E é isso, eu tava super angustiada de muitas coisas assim que eu tinha para fazer. E a sensação que eu tava repetindo isso muitas semanas. O ano tá acabando e eu não consegui fazer nem metade das coisas que eu queria fazer. Assim. Então, tudo isso de planejar veio super à tona assim para mim, né? Eu fiz o meu planezinho assim os meus quadradinhos na folhinha de papel, né? Muita coisa ainda eu não consegui fazer, tinha muitas coisas que alguns dias ainda, às vezes eu só conseguia cumprir uma ou duas coisas do que eu tinha prometido,
Mas, assim, o ano nem acabou ainda, tem muita coisa ainda que eu posso cumprir. Mas me deu um alívio muito grande, porque a partir do momento que eu coloquei isso no papel, que eu organizei as minhas ideias, eu comecei a perceber que muita coisa, pelo menos acho que 70% do maior peso que eu tinha de pendências, que eu achava que eu não iria resolver, eu consegui resolver só por uma questão de organização, né? Eu lembro que no começo desse ano, até quando eu estava fazendo coaching, uma das minhas maiores coisas assim que eu cheguei para conversar com a pessoa era assim, puxa, eu refleti muito sobre isso nessa semana, segunda-feira, porque foi segunda-feira o exercício que eu fiz de domingo, né? E eu tava falando assim, puxa, o que mais me angustia nesse momento é que eu sei para onde eu quero ir, eu sei que eu tô indo para algum lugar, eu tô em busca de algo, eu sei que eu tô em busca de algo, mas eu não sei o quê. E o que mais me angustia em tudo isso é que parece que eu perdi meus sonhos. Que um dos sonhos que eu mais tinha, assim, na minha frente é o que eu tô muito prestes de estar realizando. E não faz mais sentido, porque agora qual vai ser minha meta, qual vai ser meu objetivo? E essa foi uma das coisas que eu muito trabalhei nesse trabalho, né, nesse processo de coaching que eu fiz. E eu estava muito angustiada com isso. E aos poucos, muitas coisas que na verdade eu não estava sem sonhos. Na verdade, eu tinha crenças muito limitantes, né, dentro de mim que não me deixavam enxergar esses sonhos, assim. E desde daquele outro grupo que a gente participou, que eu fiz aquela primeira vez do exercício de criança, né? Eu descobri que, caraca, eu tinha um sonho de criança que eu era assim, meu Deus, eu não falava em outra coisa a não ser aquilo. E aquilo estava exatamente alinhado para onde eu estava querendo ir, para as buscas que eu estava querendo ir. Por que eu não estava enxergando, entendeu? Tipo, cadê a criança que não me deixou enxergar? E foi muito engraçado durante essa semana toda, assim, o meu sobrinho, meu afilhado tem 7 anos, o sonho dele é ser youtuber, assim. E minha irmã não deixa, né? E aí, meu irmão tava com ele, porque o irmão dele foi operar, os pais dele estavam lá no hospital. Meu irmão tava com ele e gravou um vídeo. E falou, tá, vou botar no YouTube. E ele ficou todo entusiasmado. E ele falava com a maior desenvoltura, e ele falava assim, eu sei que esse é meu primeiro vídeo, eu sei que vai estar lá baixinho, mas não tem problema, porque os maiores youtubers, os youtubers mais famosos, no primeiro vídeo que eles fizeram, eles não tiveram muito sucesso, e agora eles são muito famosos. E isso me tocou, eu falei, caraca, como a gente tem que aprender com as crianças, né? Tipo, porra, cadê essa criança interna dentro de mim ainda? Assim, onde ela sumiu? Onde eu deixei? Onde eu cresci e deixei ela de lado, né? E assim, raciocinando sobre tudo isso, vendo tudo isso, eu fiquei muito estressada quando você mandou fazer aquele mapa de sonhos. Eu falei, ai, que saco, gente, puta que pariu. Tipo, que merda essa porcaria de sonho de novo. Porra, não dá pra gente mudar? Cadê as cores? E aí eu resolvi, tá, eu vou sentar e fazer. E fiz o mapinha e tal. E eu falei, puxa, 4 áreas, o que eu vou pensar? E de repente, quando eu comecei a escrever, gente, muita coisa apareceu, assim, e ficou borrada, assim, ó, de tantas coisas que tinham no meu sonho. E eu falei, caraca, são sonhos que são realizáveis, realmente, né? E eu acho que é bem isso mesmo, assim, movimento gera movimento. A partir do momento que você dê um passo à frente, o chão, ele vai se abrindo, né? E é muito rápido, porque desde que eu tomei esses insights de, sei lá, metade do ano pra cá, muita coisa aconteceu na minha vida de uma forma muito rápida, que assim, eu fico, gente, nossa, que bom, tô super aberta, super recebendo tudo isso, porque eu acho que eu tô merecendo, porque faz parte do meu caminhar, né, de estar aberta para isso. E nossa, eu acho que o que foi mais importante de todos esses dias, eu acho que foi realmente acreditar nesses sonhos, né? Aquele áudio que você fala que a gente cresceu pra gente não acreditar nos sonhos, né? E eu ouvi isso quantas vezes, assim, tipo, eu sempre era uma pessoa mega sonhadora, ouvia isso do meu marido, porra, você vive no mundo da lua, né? Você sonha com algo que não existe. E de várias pessoas que a gente ama e que tá perto da gente, né? E eu vou ficar, pô, cuidado com os seus sonhos porque o tombo vai ser muito grande, né? E foi muito legal, assim, eu acho que isso foi um dos grandes, assim, aprendizados que eu tive até agora. E, nossa, eu só tenho muito a agradecer.
eu fico pensando quando você fala daquela carta do ano passado, do ano que vem, né, que a gente escreve como se fosse o último ano. Eu fiquei repensando sobre o meu último ano de 2016. E eu falava, cara, nossa, como vai ser diferente meu último ano de 2017, entendeu? Porque, meu Deus, quantas coisas eu ainda tenho por pulsar ainda, quantas coisas ainda eu tô pulsando através desses sonhos, né? Então isso para mim foi bem importante. E eu amei, né? De novo, tá aqui. Que bom, que bom. Eu conheci a Lélia num curso de autoconhecimento aqui do Rio. Quem for do Rio, de repente conhece o Instituto Você. Aliás, tem no Brasil inteiro, né? Mas a gente se conheceu aqui no Rio. E desde então a gente teve uma afinidade muito grande com tudo, né? E a gente compartilha muitas coisas. Então é um prazer para mim ter você aqui, até porque eu te admiro muito. Então é como se fosse uma mais confirmação do que eu faço, de que é um trabalho que faz sentido, né? E obrigada por compartilhar. Eu realmente acho que o sonho é o que move a gente, é o que faz a gente ter força para seguir, porque a vida ela traz muitos desafios e vai trazer sempre. Tem um amigo meu que fala que a hora que a vida é como um eletrocardiograma. E que bom que tem altos e baixos, porque na hora que ficar estável é porque a gente morreu. E é isso, né? E eu sempre penso nisso. Quando eu estou muito na montanha-russa, eu penso, calma, é só o eletrocardiograma e agora está embaixo ou em cima, enfim. E daqui a pouco volta para a normalidade e esse equilíbrio é que faz a gente valorizar tanto as coisas que trazem paz, que fazem a gente se sentir bem. Então é isso, que a gente saiba fazer a vida seguir para onde a gente tem que caminhar, porque eu acho que é isso que importa. E uma coisa que para mim foi muito importante, fez muito sentido e foi uma grande abertura também para tudo isso que eu estou fazendo, que eu estou fazendo, apesar de não ser muito ligado, foi aquele teu curso de escrita, que eu super acho que você tem que voltar a fazer isso e eu quero fazer de novo. Eu estou reformulando ele, porque eu quero ver se eu faço... Eu tô com o caderninho aqui, ó, todo dia. Eu fico relendo tudo que eu escrevi lá. Eu falei, gente, eu consigo escrever. Amo, amo, amo. E ele tá ali no meu mapa dos sonhos para voltar com ele em 2018, numa versão que atenda melhor as pessoas, uma estrutura boa. Enfim, eu tô reformulando, mas ele vai voltar. Amém. Ai, que bom. E ela estava super com medo de participar. Tá lá no meu mapa dos sonhos de 2018, no primeiro semestre ele entra. Lindo. Então agora, Natália quer falar um pouquinho? Não? Então tá, a Andréia quer... A Andréia quer falar? Não sei se ela tá aqui. Bom, vou escrever, ela falou. Vocês conseguem ver o chat também? Bom, eu vou ler, porque as pessoas que forem assistir a live, eu não sei se elas têm acesso a isso. A Andréia, então, não está escrevendo. Ela botou, vou escrever. Esses 8 dias têm sido maravilhosos, realizando todos os exercícios. Falta ouvir os de hoje. Sou grata pelo conselho da Flávia sobre o desapego, que estava sendo difícil numa certa situação aí. Mas com sua palavra, nesses dias tem sido libertador, sem dor e na paz. Às vezes não percebemos o nosso egoísmo. Mas você sai da teoria e se conscientiza a praticar. Gratidão e bora lá. Escrevi um resuminho. Obrigada, Andréia, por compartilhar. E é isso. O desapego, ele é libertador. Esses dias eu fiz um caldeirão de bruxa aqui, quase botei fogo na casa. Cara, mas eu queimei tanta coisa e foi assim, abrir um espaço dentro de mim. Foi ontem, eu estava assim, muito angustiada com as coisas, eu falei, já tinha feito desapego, porque eu faço junto com vocês os 8 dias, e aí eu fiz um caldeirão, subi uma labareda, e maravilhoso, para começar o ano toda renovada. Então, que bom que te ajudou. E é isso, sigamos com os nossos desapegos e com tudo. E gente, assim, essa live vai ser um pouco diferente, eu ia fazer um exercício aqui, só que a gente vai ter um exercício antes do fim do ano. Então, acho que a gente pode deixar essa energia para o fim do ano.
Porque a ideia é que a gente mentalize todos esses aprendizados, e hoje a gente consolidou mais um pouquinho, mas que a gente mantenha eles vivos dentro da gente. Então, depois dessa live, se vocês... eu estou fazendo isso na minha vida e é uma prática que eu aconselho não gosto dessa palavra, mas que eu sugiro para vocês, de escrever os aprendizados que vocês tiveram no ano. Porque, cara, é muito libertador ler os aprendizados. E aí eu coloco, tipo, um aprendizado que eu tive. Carinho é muito importante para mim. Eu não tinha essa consciência de que eu gostava de carinho. Então, são coisas bobas, às vezes, mas que fazem toda a diferença, porque quando você relê, você conhece sobre você, o que você aprendeu. E aí, por exemplo, pontuar para o outro que eu fiquei chateada na hora. Isso é importante para mim, eu tenho que fazer isso. E aí, quando eu leio, eu relembro. Enfim, várias outras coisas. Então, aproveitem agora, sei lá, 5 minutinhos e coloquem assim, quais foram os aprendizados que vocês tiveram nesse processo. Às vezes não foi só num exercício, foi o não fazer o exercício. E organiza isso num caderninho que vocês estão usando para vocês. E no fim do ano a gente vai fazer um exercício mais perto, né? A gente já está no fim, mas mais perto da virada, para consolidar isso e jogar isso para 2018, esses aprendizados, tudo isso que a gente vivenciou, de uma forma bem bonita. E a virada a gente vai estar junto de alguma forma também. Então a live termina por aqui. Foi um prazer ter vocês nos 8 dias. Espero, a gente vai ficar mais um pouquinho juntos e depois espero que a gente continue conectados, porque isso faz toda a diferença para mim. Obrigada por vocês me ajudarem a cumprir a minha missão, que é eu não gosto nem de falar que é ajudar as pessoas, porque o tanto que eu me ajudo parece até egoísta, assim. Mas é muita liberdade e muito amor que aumenta dentro de mim quando eu tenho a oportunidade de falar dos meus processos e que alguém se identifica e aquilo ali ajuda de alguma forma. É muito. E isso me faz muito feliz, isso faz valer cada dia da minha vida hoje. Vocês fizeram toda a diferença na minha vida, me deram mais força, me deram mais vontade de acreditar nos meus sonhos e é inexplicável, assim, é indescritível, inexplicável e mágico. Obrigada por vocês estarem aqui, pela nossa conexão. Então a gente continua no grupo. Alguém quer falar mais alguma coisa? Se alguém quiser, pode levantar a mão. Então, um beijo. E aí eu vou mandar a tabela de cores então amanhã, porque eu ganhei um livro hoje de chakras e aí eu estou incrementando e eu falei, eu não posso mandar hoje, que eu tenho que mandar essas coisas. E aí eu mando então amanhã, até o fim do dia eu mando para vocês as cores. E aí a gente vai fazendo coisinhas até o fim do ano e aí a gente vai trocando. Tá bom? Beijo, amo muito vocês, obrigada por vocês estarem aqui. Boa noite. Ai, vamos tirar uma foto rapidinho. Vamos tirar uma foto todo mundo sorrindo, peraí. Já ia esquecer. Olhei pro meu celular, peraí. Tentar fazer de baixo. Foi. Pode todo mundo. Vou chegar perto. 1, 2, 3 e... Eva! Beijo, boa noite, gente.